queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Ceifa de Luz. Nossa mensagem de hoje é de número 8 e o título da mensagem é Legendas do Tribuno Espírita. Legendas do Tribuno Espírita. O Tribuno Espírita é o divulgador espírita, não é? Vejamos o que Emmanuel tem para nos, vamos dizer assim, para nos esclarecer sobre esse tema. Ele vai destacar palavras de Jesus narradas pelo evangelista Mateus no capítulo 12, versículo 37, quando Jesus nos diz: porque pelas tuas palavras serás justificado. Então, as legendas são o que o divulgador espírita fala. Mas o versículo diz que as palavras definem aquele que fala. Definem. E aí ele usa o termo serás justificado. Então, as palavras vão revelar se o que ele diz é verdade ou não, mediante o quê? Mediante o que ele faz. O seu exemplo vai dar às suas palavras força ou o exemplo, ou melhor, a falta do exemplo, vai revelar o quão essas palavras são vazias. Nelas não haveria, porque não há exemplo, vivência que justifique qualquer tipo de força nessas palavras. Vazias. Então, porque pelas tuas palavras serás justificado. Comenta-nos Emmanuel. Cultuar a beleza do verbo nas falas ou explicações que diriges aos outros, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Ou seja, é muito bonito falar palavras bonitas, falar o belo, falar coisas que pareçam interessantes, que provoquem a curiosidade, nos valermos mesmo assim de toda a oportunidade para estarmos passando mesmo os nossos pensamentos, mas que os nossos pensamentos não sejam divergentes ao que Jesus ensina. Por quê? Porque eu não posso, poder eu posso. Como diria Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, nós não seguirmos as palavras de Jesus, que nos traz a palavra de Deus, ele, próprio Jesus, compara-nos, se assim não fazemos, ao homem insensato. O homem insensato, aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. É como o homem é o espírito encarnado, que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade e a derruba. Sendo assim, ele vai comparar também a prática de quem segue a palavra de Deus, a ouve e a pratica, ao homem sensato. O homem que escuta a palavra de Deus e a pratica, ele compara ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Irá a tempestade e a casa. Tudo que ele tem não será destruído. Por quê? Porque vamos alicerçar as nossas vidas aos valores do bem. Sendo assim, o verbo, quando usamos, seja para o que for,
é importante que alicercemos a nossa palavra às lições de Jesus, ou seja, que as nossas palavras sejam expressões sempre do bem, do bem. Vamos falar com alguém sobre algum assunto, vamos ver se o que falamos não vai contra a palavra de Deus. Se alguém nos chega e nos irrita, como é que fazemos? Brigamos ou tentamos, como diria Chico, não é? Encher a boca da água da paz para não respondermos e na resposta não nos arrolarmos na perturbação que nem a nossa era do outro, mas eu me permiti contaminar e também me perturbar. E diz Emmanuel, confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração do alto através da prece. Atrair a inspiração do alto através da prece. Então, muitas vezes eu tenho problema, não sei como agir, eu oro. E através da oração, me ligando ao alto, eu peço ajuda para receber as orientações pela minha intuição, que vai vir o quê? Porque eu estou sintonizada, eu estou buscando isso. Atualizar-se constantemente, todavia examinando as novidades antes de levá-las adiante, antes de divulgá-las. O que eu ouvi é verdade ou não é verdade? Hoje, então, isso está, não é? Checar as informações. Então, hoje nem tem. Quantas coisas no passado nós não pegamos como se fosse? Porque não tínhamos essa visão mais amadurecida, não é? De que poderíamos ouvir coisas que não fossem verdadeiras e às vezes, mas foi fulano que disse. Tá, fulano disse, mas ele checou isso? Não sei, mas se fulano disse, às vezes também fulano confiou sem checar. E aí vai, não é? Vai mesmo, muitas vezes, se não tomarmos cuidado, levando nós, gato por lebre, em termos de informação. Reverenciar a verdade, diz Emmanuel, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas para o destaque preciso. Ou seja, todos nós temos o lado positivo e o lado que ainda não é tão positivo. Mas muitas vezes não podemos dar destaque no nosso verbo só a crítica, só o lado negativo, só a queixa. Se nós exercitarmos, vermos o lado positivo, procurarmos destacar o lado bom do que quer que seja. Lembrando, não é aquela outra passagem também muito conhecida, de não estar no Evangelho, okay? Mas é um caos, de Jesus passando com seus apóstolos por um cachorro morto na estrada, já em decomposição. E aí um apóstolo reclama do cheiro, outro reclama do estado de decomposição, cada um ali destacando os seus incômodos. E Jesus vira e diz, mas que lindos dentes ele tinha. O que esta história nos mostra? Jesus não tem esforço para destacar o que é bom, o bem, mas que nós podemos melhorar essa nossa capacidade de aprendermos a destacar as coisas boas das coisas difíceis. Mesmo que seja, mas com o tempo ele aprende. Conversamos com uma pessoa, fulano, está isso errado, está aquilo errado, está fazendo não sei o que errado, está fazendo não sei o que mais. Mas um dia ele aprende, com o tempo vai aprender. E Emmanuel continua. Formar observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Então vejamos que ele está seguindo a mesma linha de pensamentos. Vamos sempre trabalhar boas ideias. Trabalhando boas ideias,
o que sairá pela nossa boca será condizente com as leis de Deus? Né? Estamos lá buscando ver o lado positivo, porque não tem como não ver. Nós somos espíritos condenados à perfeição. Então, tudo passa. As situações vão passar e nós vamos progredir. A imperfeição, num determinado momento, vai ficar para trás. Aprender com as experiências passadas, estimulando ao mesmo tempo as iniciativas edificantes na direção do futuro. Então, se formos ao passado, vamos ver o que o passado nos trouxe de lições, em vez de ficarmos remoendo, eu fiz isso, não devia ter feito, olha, fez, está feito. Mas o que nós aprendemos com isto? Para levarmos para frente, é isto que tem o valor. Aprendermos com o passado para fazermos escolhas melhores no presente e no futuro. Enaltecer ideias e emoções sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Então, se vamos falar das nossas ideias, das nossas emoções, tenhamos cuidado, porque nós estamos passando uma mensagem para o receptor, né? Emissor, mensagem, receptor. Isso é o que se estabelece uma comunicação. Então, se eu sou o emissor, se eu estou falando, tem um receptor. A minha mensagem precisa ser entendida. Eu preciso nivelar a minha mensagem à capacidade do meu ouvinte, do meu receptor, no caso, aquela pessoa que está ali me ouvindo. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ou seja, despertando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem, ou seja, nas ações do bem. Então, as nossas palavras serem palavras sempre que despertem no outro o bem que nós somos capazes de realizar. Mas você é capaz, todos nós somos, graças a Deus. Não, vai ser muito difícil, hein? Isso é muito difícil mesmo, isso desanima. Mas quando passamos algo positivo, algo que é estimulante, não, mas é difícil, mas nós vamos conseguir, vamos botar aí uma vírgula. É difícil, ponto? Não, é difícil, vírgula, mas eu perseverarei e conseguirei. É tão bom, não é? Vamos falar para o nosso próximo, mas vamos falar isso para nós também, não é? E ele conclui dizendo-nos assim: falar construtivamente, mas ouvir os outros a fim de lhes entender os problemas. Se eu não conseguir entender o que o outro me disse, eu provavelmente vou falar algo que não condiz com o que ele disse, mas eu não entendi. Então, pode ser que o diálogo não seja muito coerente. Eu preciso entender para poder falar com proveito. Então, eu preciso ouvir, ter uma escutativa, ouvir, buscar assimilar, tem alguma dúvida? Vou me esclarecer, mas você disse isso. Isso quer dizer o quê? O outro vai me esclarecer, eu entendi bem, e ao falar algo, que seja algo, como ele diz, de acordo com as lições que Jesus nos trouxe. Que todas as lições que Jesus nos traz são expressões da palavra de Deus. Muito bem. Então, como são as falas do tribuno espírita? Nós somos tribunos, nós somos os divulgadores do Evangelho o tempo todo. O tempo todo. Precisamos buscar essa sintonia. E ele nos fala, não é? Da sintonia com o alto.
buscarmos para estarmos também inspirados, né, o nosso anjo guardião nos ajudar nesse trabalho. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia e os desafios abençoados que nos chegam em Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a termos calma para percebermos melhor o nosso contexto de cada dia e darmos a cada situação a melhor resposta, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, abençoa-nos os esforços, abençoa o nosso anjo guardião, nossos lares, famílias, afetos. Igualmente, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, Senhor, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado, Mestre querido, por tudo, Senhor, por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.